Hoje nós vamos falar sobre uma peça essencial no guarda-roupa feminino e indispensável para aquele dia em que se busca o máximo de conforto. A calcinha Ana é uma peça clássica, confeccionada em cotton com 4% de elastano e que adere bem ao corpo sem causar desconforto. Por ser uma peça básica e essencial, tem uma demanda constante nas vendas e que, tendo o molde bem projetado, que vista bem a sua cliente, a fidelidade é garantida. Se você acabou de chegar aqui no canal, eu sou a Rô, designer e técnica em vestuário, e vou guiar vocês na confecção da calcinha Ana com dicas, detalhes e opções de acabamento, para que você possa produzir a peça aí com segurança no seu ateliê. Se ao final do vídeo você gostar da peça e quiser saber informações sobre o molde, vou deixar na descrição o meu contato. Vamos lá? Então vamos lá, vou fazer uma apresentação rápida para vocês aqui de como você recebe o arquivo do seu molde. Tem aqui a capa com a sequência operacional, que tem uma sugestão de ordem de como você deve montar a peça. Aqui algumas informações de como deve ser impresso o seu arquivo. O importante aqui é que você faça uma conferência desse quadradinho, ele deve ter exatamente 3 centímetros por 3 centímetros para que não haja alteração no tamanho da peça. Quando a peça não vem inteira, ela vem com pespontado e sinalizado aqui para você fazer a união, tá? A calcinha Ana é uma calcinha de lateral um pouco mais larga, ou seja, é aquela calcinha ideal para o dia a dia. O molde é composto por 4 tamanhos, tá? O P, M, G e GG. E aqui, caso você não queira fazer o destaque de todos os tamanhos, você pode optar por estar destacando um tamanho só. Para isso, eu coloquei aqui no molde as cores correspondentes de cada tamanho. No caso aqui, o GG, que é um tamanho maior, tá correspondente aqui a essa cor lilazinha, que fica aqui na parte externa. Então, você pode destacar apenas esse tamanho. Para a confecção da peça aqui, nós vamos estar usando o algodão 4%. Ele é um algodão também de fibra natural, mas ele mantém aí um percentual de 4% de elastano, o que proporciona elasticidade à peça, ou seja, ela adere ao corpo, diferentemente do algodão 100%, onde não tem elastano e ele fica um pouco mais soltinho no corpo, tá? Aqui o elastano faz com que a gente tenha esse efeito de aderência da peça ao corpo. Ele é extremamente confortável e macio, tá? Ao toque. É ideal para o uso diário mesmo. As fibras naturais, elas costumam permitir uma excelente circulação de ar, ajudando a manter ali a pele fresca e seca. A probabilidade de você desenvolver um processo alérgico é bem menor. As opções de elástico que eu vou passar para vocês são as seguintes: é o que a gente já conhece, que é o viés elástico ou elástico méxico, que você pode usar aí tanto o de 16 milímetros como o de 25 milímetros. E tem algumas outras opções também que eu gosto muito de usar, que é o elástico leopardo. Você pode também estar usando aí alguma outra opção de cos. Lembrando que quando você vai fazer o uso de um cos, se você não quiser que a calcinha fique com um comprimento mais alto no cos ali na parte superior, é necessário que você retire a medida, levando em consideração que o molde foi calculado para ser usado o viés. Então, qualquer outro tipo de material elástico que você for usar, você pode estar usando bico de pato, você pode estar usando o elástico primavera, mas você tem que fazer ali no contorno das pernas e no contorno da cintura o aumento de 1 centímetro. No caso do elástico leopardo, você pode estar fazendo ali a alteração de meio centímetro, ou deixar o molde original e perder um pouquinho de medida ali no cos e na cava das pernas. Para o forro da peça, você pode estar usando ou o mesmo tecido ou o algodão 100%, que é o nosso algodão sem elastano. Vamos lá? Então, aqui com a nossa peça cortada, eu vou fazer a costura da peça no cotton com fundilho 100% algodão, tá? Então eu vou explicar aqui de uma forma que para você que nunca montou uma calcinha, ou a primeira vez que você está fazendo a peça, ou tem interesse em fazer e tem muita dificuldade nos processos, eu vou explicar uma técnicazinha que eu costumo usar, que facilita um pouquinho o entendimento, tá? Então nós vamos trabalhar aqui com o tecido voltado para o lado direito, ou seja, o direito vai estar voltado para cima, da minha parte da frente, minha parte das costas e também o fundo. Eu vou reservar aqui a minha parte do 100% algodão, que seria a parte interna da calcinha, e a parte externa eu também vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar o direito voltado para cima. Então eu vou localizar aqui, ó, a minha parte do fundilho da frente e aqui a minha parte do fundilho das costas. Essa técnica aqui é só para facilitar, para você não se perder de que lado ou na posição do tecido, ok? E aí eu vou dobrar aqui, vou fazer aqui uma tapioca, um rocambole, vou fazer um rolinho, tá? Como você quiser chamar.
e vou colocar aqui para a parte de dentro. Vou fazer o mesmo processo aqui na parte da frente. Vou partir aqui para nosso forrinho de algodão. Vou pegar o lado direito do meu tecido, vou voltar para baixo, fazendo o mesmo processo, localizando a frente aqui e as costas aqui atrás. Se você não quiser que o tecido fique se movimentando durante a costura, você pode fazer o uso de um alfinete ou daqueles grampinhos de costura, tá? Fixou aqui um lado e o outro. O próximo passo seria a costura na overlock. Uma costura na parte da frente e uma costura na parte das costas. E automaticamente nosso fundilho vai ficar embutido. Vamos lá? Então, a nossa peça fica dessa forma, tá? Costuradinha na parte de cima e de baixo. Agora é só pegar aqui pelo fundilho, abriu. E ela vai estar embutida. Tanto a frente como as costas. Aqui eu tô com o meu lado direito. E aqui eu estou com o meu lado avesso. Você pode estar fazendo uma costura aqui nas duas laterais, inclusive até para refilar uma sobrinha ou outra que sai, tá? E aí você passa a costura. Eu não gosto de passar porque eu acho que ela cria um volume maior nessa parte aqui. Porque a gente tem duas camadinhas de tecido, tá? Então, daqui agora eu vou para a máquina galoneira, pra gente estar passando o viés aqui no entrepernas. Aqui na minha galoneira, eu optei por fazer o acabamento do entrepernas com viés de 25 milímetros, tá? O meu aparelho não é um aparelho de 25 milímetros, é uma gambiarra, tá? Isso aqui é um aparelho de galão, de 3,5, com duas dobras, e eu fiz aqui algumas adaptações para que ele costure esse tipo de viés aqui. Essa aqui é uma dica que eu aprendi com a Aline, do canal Costura Sem Frescura. Um beijo, Aline. Então, você adapta aí para você estar usando o que você tem, mas futuramente o ideal seja que você compre realmente o aparelho próprio para estar fazendo esse acabamento aqui. Então, vamos lá? Então, ao final, fica dessa forma aqui, tá? Deixa eu dar um close aqui pra vocês verem que fica muito bom o acabamento. Então, esse aqui é o lado direito. Ele fica bem colocadinho, tá? E aí, vou mostrar pra vocês aqui o lado avesso. Como é que fica, tá? Ele pega o tecido e pega o viés. Então, eu vou repetir aqui a operação do outro lado. E depois nós vamos para a máquina overlock para fechar uma das nossas laterais. A nossa peça tá da seguinte forma, tá elastizada aqui no entrepernas, tá? Dos dois lados. E aí nós vamos escolher um lado aqui, que pode ser qualquer um, para a gente estar fechando, tá? Então a gente escolhe um lado, vamos alinhar aqui o viés, pontinha com pontinha. E vamos fechar essa lateral. Essa daqui também é uma parte da confecção onde muita gente tem dúvida de como trabalhar. Na maioria das vezes depende da sua máquina, tá? Tem máquina que você encosta lá, ela vai fazer certinho, se você colocar alinhadinho. E na maioria das vezes o que acontece é que a máquina costuma empurrar o que tá aqui na parte de cima. A minha costuma dar uma empurradinha. Então toda vez que eu vou alinhar essa parte aqui, eu já faço o seguinte, ó. Eu já deixo ela alguns milímetros aqui pro lado de cima, tá? Ela costuma ficar com essa diferencinha aqui, ó. Eu deixo a parte de cima um pouquinho pra frente, levando em consideração que ela vai empurrar. Então, ela empurrando aqui, no final das contas, vai acabar alinhado, tá? Uma outra técnica que funciona muito bem é a seguinte. Uma coisa importante que eu esqueci de falar pra vocês é que quando você terminar de passar o viés, você sempre deixa essas duas pontinhas aqui, tá? Porque ela ajuda aqui a você apoiar na hora de fazer a costura. Então, aqui eu já coloquei um pouquinho aqui pra cima, porque eu sei que a minha máquina empurra. E na hora de posicionar aqui embaixo do calcador, eu vou deixar a minha agulha na posição baixa. E vou levantar o calcador e encostar essa parte lá dentro ali, encostadinha na agulha, já perto da faquinha da máquina, tá? E aí, só depois eu venho aqui, alinho e dou sequência na costura. E aí, dessa forma, a costura fica assim, ó, bem alinhadinha, tá?
Essa parte aqui é um pouquinho mais difícil, eu tive dificuldade no início, então é treino. Você pode estar treinando aí, pegar um pedacinho de tecido e treinar bastante antes de chegar na peça, tá? E conhecer a sua máquina, conhecer como ela trabalha, se ela empurra, se ela não empurra o tecido. Então agora a gente vai lá para a máquina galoneira e aqui eu vou estar usando um cós para mostrar para vocês que pode ser feita de forma diferente. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês mais 2 tecidos que é possível você estar usando, com técnicas diferentes de elastizar a peça. Então vamos voltar lá para a galoneira para a gente estar colocando o nosso cós. A gente vai estar aplicando o cós aqui agora no comprimento, tá? Em toda essa parte aqui. Eu vou usar esse cós que eu mostrei para vocês no início do vídeo, ele é opcional, você pode simplesmente vir aqui agora e só fechar com mais uma parte de viés, mas para mostrar para vocês as possibilidades que são possíveis de fazer, tá? As medidas do cós e do elástico vão estar no molde, tá? O tamanho exatinho que é para você cortar, já com uma sobrinha ali de 1,5 para você iniciar a costura. Então aqui eu vou começar refilando a pontinha, no caso aqui essa aqui eu não vou retirar porque eu preciso fazer aqui um acabamento, tá? Um travete. E vou tirar isso aqui só da parte de cima, essa pontinha aqui. Mas tem que ser uma pontinha mesmo. Se aqui ao final da sua costura tiver ficado um pedaço muito grande, eu aconselho você desmanchar e refazer, tá? Nunca cortar fora porque pode dar alteração na peça. Aí fica uma lateral de um tamanho e a outra de outro. Agora uma dica para você que é iniciante aqui, como é que a gente pode estar fazendo isso aqui de maneira que a gente distribua o elástico por igual. Então eu vou pegar aqui, ó, pontinha com pontinha e vou achar aqui o meio do meu cós. Para você que já tem experiência, você não precisa nem estar tirando esse pedacinho do rolo, você já pode estar trabalhando aqui elastizando manual. Eu achei o meio do meu elástico e aqui eu sei que essa costura que a gente fez aqui de união na lateral, então eu sei que essa parte aqui do meio tem que bater com o meio da calcinha. Então eu já posso anexar aqui, eu posso fazer a entrada do elástico na calcinha de aproximadamente 0,75 centímetros. Lembrando que, lembra que eu falei para vocês que quando a gente vai colocar um cós mais alto, se por acaso a gente não retirar essa diferença, ela vai ficar um pouquinho mais alta? Aí vai depender do seu gosto. Se você quiser que ela fique um pouquinho mais alta, você não refila. Ou seja, refilar é pegar a parte aqui do nosso cós e tirar aqui na modelagem. E aí eu vou pegar a pontinha de cá, geralmente é assim, vai ficar menor do que a calcinha, a diferença é essa. E aí vocês lembram que eu dei aqui nesse elástico uma sobrinha de 1,5 cm para a gente usar como apoio aqui no nosso calcador. Outra coisa que você pode optar por estar fazendo ou não é a distância das agulhas. Você pode abrir e deixar a costura um pouquinho mais larga. Se você for deixar a costura um pouquinho mais larga, ou seja, uma agulha numa extremidade e a outra agulha na outra extremidade, eu aconselho você deixar de 0,75 até 1 centímetro, porque a costura aqui vai ficar mais larga, ela vai ficar mais aberta. Eu vou deixar a costura assim, das duas juntas aqui, ela vai ficar um pouquinho mais estreitinha, mas fica aí a dica para você que gosta desse acabamento com a costura um pouquinho mais aberta. Encaixei, aí eu vou costurar um pouquinho. E aí eu vou distribuir esse elástico aqui nessa parte. Então a gente observa que essa parte aqui ela tá maior e o meu elástico está menor. Então eu vou puxar. Depois que eu puxar, eu vou encaixar aqui com a distância que eu preciso, que foi 0,75 que nós combinamos. E aí eu vou segurar aqui e vou costurar. Eu vou costurar até aqui distribuindo. Quando eu chegar nessa parte eu vou voltar e vou fazer esse mesmo processo aqui pra gente estar distribuindo essa parte final. Cheguei aqui no meu meio, eu vou tirar o alfinete, vou deixar aqui de preferência a minha agulha baixa e vou fazer a distribuição aqui, colocando o elástico na outra extremidade. E aí vou fazer o mesmo processo de distribuição que eu expliquei para vocês. Vou esticar o elástico, o tecido eu só vou acomodar, tá? Eu não vou esticar o tecido. E vou dar sequência na costura novamente.
E assim ficou a nossa peça. A costura pegando aqui bem na bordinha, tá? E aí vocês podem observar que ela ficou bem larguinha aqui na lateral. Pelo lado avesso ficou dessa forma aqui. Já ficou bem certinha, tá? Não vai precisar refilar. Mas se por acaso você passou a costura e sobrou um pouquinho, você faz o refilamento desse algodãozinho que sobrou aqui na parte de cima. Agora a gente vai para a máquina overlock para estar fechando aqui a nossa lateral. Então eu vou alinhar o meu elástico aqui. É sempre importante deixar essa sobrinha como apoio, sempre que você for usar qualquer acabamento. Então aqui eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou apoiar aqui ponta com ponta, vou acertar bem direitinho para que essa costura bata, tá? E vou costurar aqui a parte de cima. E aí ficou dessa forma aqui do lado avesso. A gente precisa deixar essas pontinhas aqui para estar fazendo o acabamento. E aqui a nossa parte interna, tá? E aí ficou dessa forma aqui, unida bem certinho, tá? Os dois lados. E agora a gente vai para a máquina reta para fazer os acabamentos, sendo que aqui um lado a gente ficou com 2 pontos para você tá fazendo a travete e do outro lado apenas um pontinho. Vamos lá? Uma observação que eu faço para vocês que já confeccionam lingerie essa é uma peça muito procurada, tá? Independente da cliente, mesmo que seja aquela cliente que gosta de calcinhas um pouquinho mais cavadinhas, mais no estilo mais sensual, mas em algum momento elas vão querer ter uma calcinha dessa aqui na gaveta, tá? Aquela calcinha pra gente ficar tranquila, que não vai ficar entrando no bumbum, você pode dormir só com ela com uma camisetinha. Então é um molde que vale muito a pena você ter aí na sua confecção. E se você chegou até aqui e já está gostando do vídeo, eu peço a vocês que curtam e compartilhem. Essa ação que não custa nada e é muito rápido, serve como incentivo para a gente estar aí continuando com o trabalho, trazendo um conteúdo de valor, onde a gente pode estar compartilhando conhecimento. Então vamos agora fazer aqui o nosso arremate, uma pontinha e 2 desse lado. Eu vou estar fazendo um travete e você pode estar fazendo aí na sua máquina um pontinho com retrocesso. Vou acrescentar no modelinho um lacinho, tá? Que também é opcional, não é necessário que você colocar, inclusive tem algumas clientes que realmente não gostam. Então no final eu vou estar fazendo aqui a fixação do nosso lacinho. Você vai pegar aqui a sua pontinha de linha, vai deitar aqui por sobre a costura da máquina overlock, de preferência passando aqui onde a gente fez a costura da linha, e vou bater o travete nessa partezinha aqui. Fazendo a união aqui de costura com costura, a gente acha o centro da peça, onde a gente pode estar fazendo aqui a anexação do nosso lacinho. Vou botar um alfinetinho aqui só para sinalizar e ficar mais fácil da gente entender. E aqui na hora de abrir, você vem para sua máquina, posiciona aqui seu lacinho, vê qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo. Coloca aqui no ponto certinho. Já tira o alfinete. E aqui você pode estar fazendo um pontinho mosca, tá? Diminui bastante o tamanho do seu ponto. Agora é só fazer uma costurinha aqui nessa parte. E tá fixo aqui o nosso lacinho. Então esse é o resultado final da nossa peça. É uma calcinha super confortável, com um coisinho aqui bem diferenciado. A gente também pode estar fazendo no cotton com o elástico leopardo, também fica muito bonita. É um elástico que dá uma beleza para a peça. Eu fiz aqui um modelinho branco com o viés aqui só no cos e o leopardo aqui nas pernas, também ficou fantástica. E você pode estar fazendo uso aí de outros tipos de tecido com a mesma modelagem. É uma modelagem muito versátil, mas eu fiz aqui também na lese, ficou maravilhosa, com toda no elástico leopardo, tá? O acabamentinho por dentro fica assim, fica bem feitinho, fica super delicada. E por fim, também você pode estar fazendo aí na microfibra. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!